os fatores impeditivos do sucesso. Os fatores impeditivos do sucesso são aqueles que fazem com que a gente tenha medo de vencer, fazem com que a gente vá em direção oposta ao sucesso. E o primeiro deles é a negatividade. Minha gente, vocês não imaginam o que um espírito negativo é capaz de fazer contra nós próprios. Há pessoas extremamente negativas. Às vezes também são negativas inconscientemente. Às vezes não é porque queiram ser negativas, mas são aquelas pessoas que quando conversam com você, você sente que elas parecem que tiram a sua energia, tiram de você aquilo que você tem, tiram você do prumo, tiram você da situação certa. São aquelas pessoas que, na verdade, quando falam, vamos fazer um piquenique, só ocorre para elas a chuva. São aquelas pessoas que, na verdade, quando conversam sobre crime, roubo, desgraça, doença, o câncer, essa coisa toda. São pessoas que têm prazer em ler os jornais, que são verdadeiros rios de sangue, em assistir os jornais pela televisão, que são verdadeiros banhos de sangue. Na verdade, essas pessoas têm que tomar cuidado. Por quê? Porque essa negatividade, essa exposição demasiada à negatividade, introjeta nelas também a negatividade. E elas começam a ver a culpa onde não há culpa. Elas começam a achar que todo mundo é culpado até que prove inocência, ao invés de ter a atitude sadia, sã, de achar que todo mundo é inocente até que se prove a culpa. Na verdade, essas pessoas negativas são pessoas que trabalham contra si próprias. E é preciso que nós pensemos se nós não somos assim, se nós não estamos muito despreocupados e se nós não estamos muito expostos à negatividade. É preciso fugir da negatividade. É, na verdade, ter uma visão positiva, que nós vamos ver depois, em seguida. O primeiro fator, portanto, impeditivo do sucesso é a negatividade. O segundo é fazer coisas em direção ao insucesso, como trapacear, mentir, falsear. Como tem gente que faz isso? Às vezes é um pouco da lei do Gerson. Eu quero levar vantagem agora, imediata, já, e eu minto, e eu trapaceio, e eu falseio com a verdade, e as pessoas percebem. As pessoas percebem pelo nosso olhar, as pessoas percebem pelo nosso tom de voz, as pessoas percebem às vezes pelos nossos poros que nós não estamos falando a verdade. E aí nós vamos em direção ao insucesso. Aí nós vamos em direção ao insucesso porque as pessoas deixam de confiar em nós, deixam de acreditar, de dar crédito para nós próprios. Qual é o terceiro fator? É a indecisão. Gente, hoje em dia é preciso ser decidido, é preciso não ficar em cima do muro. Os chamados muristas, como a gente chama, aqueles que ficam em cima do muro, que nunca decidem para que lado vão descer, que nunca se envolvem, essas pessoas vão em direção ao insucesso. Essas pessoas fazem coisas que dão a elas medo de vencer. Por quê? Porque não se envolvem, porque não se comprometem, porque vivem num processo de indecisão muito forte. Qual é outro fator impeditivo do sucesso, muito parecido com a indecisão? É o medo de correr riscos. Gente, viver hoje é arriscar. Viver hoje é correr riscos. Vejam os nossos funcionários, quem é o melhor funcionário nosso? É aquele que corre riscos, é aquele que tenta, é aquele que procura acertar, é aquele que às vezes erra, mas é aquele que corre riscos, é aquele que às vezes coloca o pescoço para cortar em função de um objetivo, em função de uma meta. Gente, não correr riscos é impossível nos dias de hoje. Então, não correr riscos ou ter medo de correr riscos é um fator essencialmente impeditivo do sucesso e que nos faz crescer em nós o medo de vencer. Qual é outro? É o perfeccionismo. Gente, querer ser perfeito no mundo que não é perfeito, ter medo de errar, ter medo de fazer, não permitir o erro em si próprio é fatal. Nós temos o direito de errar. Nós temos o direito de tentar, de cismar. Nós temos o direito de fazer as coisas e ver se elas vão dar certo ou não. A pessoa perfeccionista é uma pessoa travada, é uma pessoa
presa em si própria, é uma pessoa que não consegue se desvencilhar de si própria, não consegue fazer, tem medo de se expor, tem medo da crítica alheia. E nós temos que ter a coragem de nos expor à crítica alheia. O perfeccionismo, às vezes, é um dos fatores mais impeditivos do sucesso. É o que mais faz a gente ter medo de vencer, às vezes é o perfeccionismo que faz a gente não fazer. Qual é outro fator? É o mau humor. Gente, pessoas mal-humoradas, pessoas que vivem ciclotímicas, pessoas, na verdade, que não têm aquele bom humor, que quando chegam, na verdade, não arrebatam as pessoas que estão no ambiente, né, como uma aura grande, mas pelo contrário, pessoas que parece que quando você vai conversar com elas, parece que tem um saco de areia nas suas costas, pessoas pesadas, mal-humoradas, são pessoas que não têm sucesso. Vejam as pessoas de sucesso no mundo, vejam as pessoas que venceram no mundo, são pessoas altivas, são pessoas alegres, são pessoas bem-humoradas. Esses são os fatores impeditivos do sucesso. É claro que tem muitos outros, mas neste vídeo eu quis apenas focar esses, para que a gente faça um exame de consciência, uma autoanálise e veja como que nós estamos na negatividade, em fazer as coisas em direção ao sucesso, no medo de correr riscos, no perfeccionismo, no mau humor, como é que nós estamos nessa coisa toda? Porque se nós não cuidarmos, nós vamos desenvolver em nós essa negatividade que nos fará ter medo de vencer.